Olá, pessoal, retomando agora a nossa live de hoje, desse projeto maravilhoso, Flipostos 15 anos perto de você. Exatamente essa semana era para estarmos todos juntos, bem juntinhos, bem pertinhos aqui em Poços, e infelizmente não deu certo, né? Mas a gente está trazendo os nossos amigos para perto da gente e a gente perto. E hoje eu vou conversar com essa querida que já está aqui, já está aparecendo aqui no pedaço, que é a nossa querida Flávia Mantovani, jornalista da Folha. Estou aguardando ela aceitar aqui o nosso convite. Olha, está chegando. Oi, Flávia, delícia! Que bom falar com tudo você. bem, Gisele? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, querida? Que coisa boa ter você aqui nesse ambiente do Flipostos, que é um festival que a gente tem tanto amor, tanta paixão e que infelizmente essa semana era realmente para estar acontecendo o festival e lamentavelmente veio todo esse turbilhão e ceifou todos os nossos desejos. Mas ele vai acontecer, Gisele. Vai E sim, se Deus quando for, quiser. vai ser incrível. Tomara, né? E tomara que você esteja aqui com a gente pessoalmente para a gente reforçar essa fala de hoje, que vai ser uma fala muito bacana e eu prevejo que será bem emocionante. Embora você já tenha sido apresentada agora há pouquinho pela nossa Keila, que é uma das nossas colaboradoras lá da GSC, que é a empresa que realiza o festival, eu gostaria de apresentar novamente agora para as pessoas que estão entrando, né, que a Flávia é jornalista do Caderno Internacional da Folha de São Paulo, na cobertura de imigrações. Ela foi bolsista no programa Balboa de jornalistas latino-americanos em Madrid. E na Folha é autora especial de imigrantes de São Paulo, com perfil multimídia de estrangeiros que vivem na cidade. E também ela trabalha com o blog paulistano. É Babel Paulistana. Na Isso. verdade, o Flávio, era para você e a Patrícia estarem juntas numa mesa Pois muito é. importante aqui no domingo, né? A Patrícia Campos Melo, né? Que todos eu imagino que conheçam Repórter também. admiradíssima por todos nós, muito Sim, premiada. com É, certeza. E aí a ideia da gente fazer a mesa com vocês duas aqui em Poços foi porque a Patrícia, ela trabalha numa área muito na situação do conflito mesmo, ela cobre aquela parte da situação do conflito, e você trabalha na retaguarda, que é o recebimento desses imigrantes, dessa imigração, desses povos aqui no nosso país. Né? Então, acho que seria um contraponto sim. muito legal inclusive, a mesa de vocês estava sendo chamada de Quando o seu país não te acolhe, a luta pela sobrevivência de homens, mulheres e crianças em zonas de conflito. Então, eu gostaria de começar com essa pergunta para você. Como que é receber esses imigrantes hoje aqui no Brasil, em época de coronavírus? Olha, Zélia, então, nesse momento específico, né, da pandemia, o Brasil parou de receber imigrantes, o Brasil e vários outros países, por causa de uma questão de fechamento de fronteiras mesmo, né? Você tá me ouvindo bem? Só para checar? Tá, Sim, né? sim, claro, Tá, claro, então está tá. perfeito. Tá ótimo. Então nesse momento está suspenso, né? Isso. Os voos, a maioria dos voos estão cancelados. É só cidadãos brasileiros ou pessoas que já moram aqui podem chegar em voos especiais, né? Então, nesse momento está Uhum. suspenso. A gente imagina que seja algo, a gente sabe que é algo temporário, a gente espera que seja algo que não dure muito. Então, nesse momento tá assim. Agora, existe um medo, assim, de alguns especialistas, até fiz uma matéria sobre isso recentemente, de que esse momento seja usado, né, por alguns líderes mundiais, alguns governos que já se Exatamente. opõem à migração, né, já tem uma agenda anti-migração, para fazer leis mais restritivas em relação a isso no futuro. A gente espera que isso não aconteça no Brasil.
né? O Exato. Brasil recebe muitos imigrantes venezuelanos, recebe muitos imigrantes bolivianos. São Paulo, por exemplo, as pessoas têm uma ideia, né, daquela imigração. São Paulo é uma cidade feita por imigrantes, né? Então as pessoas têm uma ideia daquela migração dos europeus, né, antigos, dos italianos, né, dos japoneses também, de outras nacionalidades. Mas assim, nos últimos 10, 20 anos, o que mais, as nacionalidades que mais chegam em São Paulo são os bolivianos, por exemplo. Então, latino-americanos no geral. A gente recebe muita gente da República Democrática do Congo, que é um país que vive tendo conflitos muito sérios, além de todo o problema econômico, né? Sim. Existe uma comunidade grande de congoleses aqui também. Então, o que a gente espera é que depois que passar essa fase de emergência de saúde mais forte, essas pessoas continuem tendo a oportunidade de vir para cá, né? Agora, Flávia, você está há quantos anos fazendo esse trabalho na Folha? Você já fazia em outro veículo essa parte de cobertura de imigração no Brasil, em outro veículo, ou você começou a fazer isso na Folha? E quanto tempo você trabalha com isso? Olha, eu comecei num outro veículo, que é o G1, né, que é o portal de notícias da Globo. Comecei meio por acaso, eu acho que foi em 2014, mais ou menos, tá? Eu já trabalho com jornalismo há mais tempo, desde 2004, mas trabalhei em outras áreas, e aí na época eu fui trabalhar nessa área de internacional, e assim, apesar de eu gostar muito do tema, eu sentia muita falta de fazer reportagens em loco, porque essas viagens, tipo essa viagem que a Patrícia sempre, né, costuma fazer, assim, vai para a Síria, é algo raríssimo, né, para nós simples mortais, né, que estamos aí no meio da carreira, enfim, a gente viaja um pouco, mas não é algo que acontece no dia a dia. Então, o dia a dia do repórter internacional é muito de fazer entrevistas por telefone com analistas, subir matéria de agência de notícia que já chega pronta. E aí eu comecei a sentir falta daquela experiência de rua, né, que a gente chama, que é de você entrevistar as pessoas no dia a dia. Nessa mesma época, coincidiu que estavam chegando os primeiros imigrantes sírios, né, os refugiados sírios, vindo dessa guerra atual, né, que está acontecendo até hoje, já tem quase 10 anos. Terrível. Depois eu quero até Exato. perguntar uma coisa sobre isso, especialmente, assim. Tá. Mas pode continuar. Não, então, e aí nessa época, um amigo meu que é até um fotógrafo de guerra, hoje ele é meu amigo, né? Na época a gente se conheceu fazendo uma matéria, o Gabriel Chaim, ele voltou para São Paulo, tava lá na Síria, voltou para São Paulo, e ele me chamou para ir numa mesquita para ver uma aula de português para esses imigrantes, porque eles chegavam aqui sabendo falar só árabe, né? Alguns falam inglês, mas também muita gente não fala inglês aqui no Brasil, né? Então, essa parte do idioma é sempre uma questão, tá? Da adaptação. E aí a gente foi acompanhar isso e a partir daí eu comecei a fazer outras matérias sobre a comunidade síria, depois sobre os venezuelanos, né? Que é o fluxo migratório mais recente, muitos africanos também, e aí me apaixonei pelo tema e fiquei na área. E aí para a Folha, eu já tinha trabalhado lá antes, e eu voltei para cobrir especificamente esse tema, a maior parte do tempo, é claro que não dá sempre, eu faço outras coisas também, mas tem 1 ano e meio, tá? Que ótimo. E é um trabalho que me parece ser muito delicado, muito difícil e que deve mexer muito com você, né? Deve mexer muito com você, porque você tem contato com realidades absolutamente diferentes do que a gente imagina, né? Nós que não lidamos com essas situações e vemos só as notícias ou acompanhamos, mas é uma coisa absolutamente tristíssima. Essa semana ou semana passada, se eu não me engano, eu estava vendo a questão da Síria, né? Como você colocou. Eu acho que a questão da Síria hoje deve ser uma das mais terríveis que a gente vive no mundo contemporâneo. Principalmente a violência que aquelas crianças, aquelas mulheres têm sofrido diuturnamente, né? Como que vocês têm visto isso e como que aqui no Brasil, acontece algo semelhante quando os imigrantes chegam aqui, eles são muito maltratados também por nós, e como eles são recebidos aqui no Brasil? Porque lá a gente está vendo que ainda continua uma situação gravíssima, horrível.
Mas quando eles chegam aqui Então, no Brasil, como eles são recebidos? essa é uma boa notícia. A gente está precisando de boas notícias, né? Enfim, a minha percepção, a minha percepção, né, de conversar com os imigrantes, em geral, é claro que tem casos e casos, tá? Mas no Uhum. geral, eles se sentem muito bem acolhidos aqui. Tanto que, no caso dos sírios, por exemplo, tem sírios que têm familiares que foram para a Europa. Muitos, né, daquele jeito que a gente viu, né, enfim, nos barcos, de forma bem precária, ou para o Canadá, ou para os Estados Unidos, e alguns falam que preferem estar no Brasil e vir para o Brasil, porque aqui eles não são. Eles falam que o brasileiro ele tem uma curiosidade boa em relação a quem é de fora. Né? Eles dizem isso, assim. Então, enquanto na Europa tem aquela xenofobia, assim, que já é algo bem antigo, e, enfim, eles encontram mais esse tipo de problema, aqui, no geral, eles se sentem bem acolhidos. Esse é o que a maioria deles, tá, me fala. Quais são os que eu acho que sofrem mais, tá, preconceito? Os negros. Então, a Sim. experiência de um congolês, por exemplo, às vezes é diferente da de um sírio, porque o racismo é algo que já existe, né, para os próprios brasileiros, e aí eles enfrentam Uhum. isso aqui, tá? Então, assim, pessoas que ouvem geralmente volta para o seu país, que é algo que a gente vê, assim, pouco aqui ainda, mas que acontece de vez em quando, em geral são os africanos que ouvem isso. Uhum. E as mulheres muçulmanas? Por Ah, causa do véu, é algo que é aparente, né? exatamente. Então, Pessoas acontece. que têm uma reserva, né? É. A experiência dos migrantes negros, das mulheres muçulmanas, ela é um pouco diferente por isso, tá? Mas, no geral, eles se sentem bem acolhidos. Existem muitos desafios de integração aqui, né? Não é Com só chegar. certeza. Às vezes a pessoa acha assim, É fugiu da isso, guerra, chegou. exato. Mas você É, chega, você isso imagina chegar mesmo. numa cidade como São Paulo. Eu, por exemplo, que sou Uhum. mineira, né? Quando eu fui para lá, assim, o choque que foi para mim, eu fico sempre me colocando no lugar, né? O choque que foi para mim chegar naquela cidade imensa, assim, saber me locomover, lidar com questões cotidianas. E eu que sou brasileira, falo idioma, sou privilegiada. Você imagina uma pessoa que vem de outro país totalmente diferente, com cultura totalmente diferente, que não fala Exatamente. idioma. Exatamente. Então, essa questão da integração, ela é uma segunda etapa da dificuldade, né? Obrigada. E aqui, chegando aqui no Brasil, essa questão da adaptação, a gente sabe que o idioma é muito difícil. Eu também já fui imigrante, eu morei fora do país, Ah, também é? cheguei em outro país, eu morei na Suíça 6 anos, e também Ah, cheguei olha lá só. sem falar nada, sem conhecer ninguém, né? Um país absolutamente diferente do Brasil. Então a gente sente um pouquinho na pele como é que é esse processo. Agora, esse pessoal chegando no Brasil, que já tem toda essa dificuldade do idioma, que o idioma realmente é muito complicado. A questão de clima, de adaptação, as políticas públicas em relação a isso, elas têm funcionado de uma forma efetiva? Como é que isso tem acontecido, Flávia? Você que está bem no front aí disso. Ó, eu acho que depende muito da cidade. Vamos pegar o caso dos venezuelanos, que é um caso bem recente, né? Eles chegam ali em Boa Vista e aí existe um programa do governo federal de interiorizar essas pessoas que é levar para outros estados, né? Às vezes vão para cidades maiores, às vezes vão para cidades menores, do Brasil inteiro. Alguns vão por conta própria também. Por exemplo, como São Paulo, que tem seus desafios específicos, é uma cidade que tem também uma rede de atendimento aos migrantes maior. Tem muito mais Uhum. ONGs, não só ONGs, mas centros da prefeitura voltados para atendimento específico de imigrantes, a sede de várias organizações grandes que atendem imigrantes está lá. Então, eles têm a quem recorrer, tem curso de português específico para imigrantes, tem curso de português, Uhum. às vezes para, Uhum. sabe, imigrantes que falam espanhol ou para imigrantes que falam francês. Isso você não encontra em outras cidades. Então, essa estrutura de Uhum. acolhimento, ela é muito desigual mesmo, sabe? Mas é No promovido pelo país. governo? É pelo governo do estado que é promovido esse tipo de acessibilidade? É feito pelo próprio estado?
Ou Tem só apenas iniciativa, ONG? tem iniciativas, não, tem ONGs, né? Tem iniciativas que são da prefeitura, tem iniciativas que são estaduais. Então, São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem uma lei específica de migração, sabe? Então, tem Uhum. políticas públicas bem mais claras em relação a isso, mas é uma exceção. Tem algumas cidades no Uhum. Rio Grande do Sul também que estão acostumadas a receber muitos imigrantes há 7 anos. Então, Uhum. são cidades que já foram formando algumas redes também. Mas muitas vezes o que eu vejo é que esse acolhimento e essa integração ela acontece assim pelo esforço da pessoa e pelo acolhimento da própria comunidade. Então, às vezes, por exemplo, no caso dos Uhum. sírios, né, eles chegaram, tem um grupo, né, de imigrantes, descendentes de imigrantes que vieram, sírio-libaneses que vieram há mais tempo, há muitos anos, que se juntou para acolher essas pessoas. Então, acolheram às vezes em casa, as mesquitas, as pessoas dormiram nas mesquitas uma época, logo no início, sabe? Então, às vezes, parte da própria sociedade. E tem alguns casos, assim, que são interessantes também, de famílias brasileiras que, por acaso, conheceram pessoas, imigrantes que estavam em dificuldade. E sabe aquela coisa de Uhum. estar com dó, leva para casa? A pessoa levou para casa mesmo. E criaram-se laços aí quase de família, sabe? Então, brasileiros que se tornam a segunda família de imigrantes aqui. Tem histórias bonitas. Tem uma, inclusive, que aconteceu agora na pandemia que é uma família venezuelana, não sei se você viu, que estava dormindo no aeroporto de Guarulhos, a mãe com duas crianças. E aí a Sim. gente fez uma matéria contando dessa situação, porque o voo que ela ia para a Argentina encontrar o marido, reencontrar o marido depois de 2 anos, a Argentina fechou as fronteiras exatamente no dia do voo. Foi um azar, Uhum. assim, eles ficaram 2 anos tentando juntar dinheiro, o marido trabalha de motorista de Uber, enfim. E aí ela não tinha mais dinheiro para se manter em São Paulo e ficou 2 semanas dormindo no Uhum. aeroporto. Teve um casal que leu a matéria, que foi lá Uhum. e ofereceu a casa. E eles estão super bem lá. Uhum. Então também acontecem Esses essas apoios, né? micro iniciativas assim Sim. que a pessoa faz, né? Que é legal também. Muito. Agora, Flávia, depois que eles chegaram aqui, foram recebidos, foram acolhidos, teve toda essa etapa, como que eles fazem para sobreviver aqui? Como que é a vida deles? Onde eles vão residir? Quem cuida deles? Como que eles fazem para se integrar realmente na comunidade brasileira, no Brasil, com o povo brasileiro? Então, assim, eles todos falam isso, assim, que, por exemplo, tem alguns países, a gente está falando da xenofobia, né? Então, alguns países, a Alemanha, por exemplo, muitos falam, na Alemanha o governo dá mais ajuda, até em dinheiro mesmo, sabe? Sim, De sim, conseguir sim. emprego para essas pessoas e tal. É No Brasil verdade. não tem, não, mas o acolhimento não é tão forte. No Brasil Não a é, gente se sente bem exatamente. recebido, mas também não tem, eles têm que batalhar como a gente batalha, assim, como o brasileiro batalha. Então, o que a gente vê muito? É imigrante morando em favela, em comunidades. Em São Paulo tem algumas áreas assim que tem muito imigrante boliviano, por exemplo, porque são lugares que têm um aluguel mais barato, então as pessoas vão para a periferia, sabe? E aí trabalham de tudo, desde fábricas até lojas. Tem pessoas que já vê, muitos imigrantes, aliás, isso é legal de falar. Muitos imigrantes, Uhum. eles são pessoas muito qualificadas, que têm curso Sim, superior, que sim, têm sim, sim. mestrado, doutorado. Inclusive, existem estudos que Sim, mostram que os sim. imigrantes aqui no Brasil, eles têm uma média, um estudo da agência da ONU aqui para a migração aqui. Eles têm uma média de Uhum. estudo, de tempo de estudo maior que a do próprio brasileiro, em Eu média, tá? acredito, com certeza. Só que aí Uhum. chega aqui e não consegue Uhum. revalidar o diploma. É quase impossível. É caríssimo, demora muito, a maioria prefere, às Uhum. vezes, fazer outra faculdade aqui Sim. ou trabalhar em outra área. Eles têm que se reinventar. Então, tem um engenheiro fazendo comida síria para vender, advogada dando aula de dança, sabe? Então, assim, acontece muito isso Coisa também, impressionante. Que da coisa pessoa ter que ir para uma impressionante. área totalmente diferente da dela. Eu imagino.
Isso Mas é uma outra o questão. Brasil assim, tem essa morosidade, né? Eu acho que o Brasil tem essa morosidade com quem vem de fora, eu acho que existe um pouquinho disso. Mas você percebe que também tem preconceito e que existem as pessoas que não querem nem saber, que não querem nem ouvir falar e que também tratam mal e também tem esse racismo e não querem ajudar. Você também Tem, observa tem. muito disso? Tem sim. Tem de tudo, né? Como eu disse, alguns grupos sentem mais o preconceito do que outros, né? Mas no geral, assim, eu vejo que muitos conseguem se integrar bem, sabe? Às vezes casam com brasileiros, brasileiras. A gente vê muito isso com o pessoal que vem de países da África, formando família aqui. É, Enfim, às vezes os sírios também, né? Ou com outras migrantes acabam também ficando aqui, ou vieram com um filho e aí tem um outro filho aqui no Brasil e aí o filho é brasileiro. As crianças ajudam muito os pais na adaptação, porque elas estão na escola, às vezes Exatamente. a criança é o tradutor do pai, né? Assim, do pai e Exato, da eu vi uma mãe. reportagem outro dia, minha filha, nossa, fiquei impressionada de ver, meu Deus, que coisa mais Uhum. linda, né? Os filhos ajudando os pais que ainda não sabem o idioma, ainda não se comunicam nem nada. Agora, você tocou num assunto que eu acho que é bem pertinente, que é a questão que as fronteiras podem se fechar ainda mais para essas pessoas agora com o problema do coronavírus, né? Como você disse também, que tem países que vão se aproveitar dessa oportunidade para exatamente fechar, como é o caso dos Estados Unidos, outros países da Europa que também já estão, né, cansados disso e tudo mais. Você acha que, nesse sentido, o Brasil pode receber muito mais esse fluxo de imigração a partir ou assim que findar essa questão, ou amenizar essa questão do coronavírus? Você acha que o Brasil vai receber mais imigrantes Então, em o relação que, às outras? assim, a gente tá todo mundo muito na dúvida do que vai, como vai ser esse futuro pós-epidemia, porque essa é algo que a gente não conhece, né? É uma questão, é muito misterioso, né? O que a gente está vivendo. Então, ainda está difícil adivinhar. O que os especialistas acreditam é que sempre que tem um momento de crise econômica, as pessoas migram mais. Né? Isso vale tanto para quem é de outros países quanto para o próprio brasileiro. Aliás, é Uhum. interessante a gente dizer que existem mais brasileiros que migram do que imigrantes estrangeiros no Brasil. Nós somos mais emigrantes do que recebemos imigrantes. Imigrantes, Isso é olha, um dado que muita que gente não sabe, né? Mas tem mais brasileiro fora bacana. do que estrangeiro Uhum. morando aqui, né? E aí, então, assim, acredita-se que exista uma maior necessidade de migrar depois de tudo isso, né? Mas não se sabe como essas pessoas vão ser recebidas e em que condições. Um dos medos, né, que existem é de que o brasileiro, pelo menos num médio prazo, não seja tão bem recebido fora, inclusive em viagem de turismo, de negócios, por um medo que outros países podem ter de que a pandemia não esteja tão bem controlada aqui. Então, mesmo que as Exatamente. fronteiras abram, o brasileiro Tem pode isso. enfrentar algumas Uhum. dificuldades, né? Tem gente com medo de que isso Uhum. aconteça, a gente espera que não, mas é uma possibilidade também. Então, nesse exercício de adivinhar o futuro, uma das coisas que estão vindo, uma das questões que estão sendo discutidas é essa. Como a gente vai ser recebido é, nesse momento, né? Assim, depois que as fronteiras abrirem. Ainda A mais gente espera que agora, não mude, porque o assim, passaporte brasileiro é muito forte. A exato. gente acha que não, que tem que tirar visto para os Estados Unidos, mas a gente consegue viajar para. Você está num país da Europa e você consegue ir para para os outros países todos ali sem visto, né? Quando Sim, você está a turismo. exatamente. É um dos Exato. passaportes com mais força no mundo. Então, existe uma possibilidade de que isso reduza um pouco, não sei. Vamos ter que Com esperar para certeza. ver. Eu acho que sim, né, Flávia? A gente tem acompanhado o desenrolar das coisas aqui no país e está muito esquisito tudo isso que a gente está vivendo, está um momento muito estranho, né? E eu acho que a gente pode ser sim rechaçado fora do país, se a gente que, mesmo quando
formos para turismo também. Eu acho que até o Turismo, turista brasileiro negócios. também tem que Agora, pressionar um pouco. exato. Agora, esse momento também de pandemia está sendo um desafio para os imigrantes aqui, né? Porque com o isolamento social e o fechamento né, do comércio e de várias atividades, assim como muitos brasileiros também, essas pessoas estão ficando sem trabalho, sem fonte de renda, com o agravante Bastante. de que muitas vezes, exato, assim, e com o agravante de que muitas vezes elas não têm uma rede de apoio aqui, como alguns brasileiros têm, então não tem parentes aqui, né, para quem podem pedir dinheiro. Muitos, aliás, eles sustentam a própria família fora. Então, vários trabalham como autônomo, alguns são, né, CLT e tal, mas muitos trabalham com evento, com comida, com essa parte cultural. Você vê assim, né, dando aula de dança africana ou fazendo comida síria para evento, catering. Então, essas pessoas também ficaram muito. Elas estão numa situação difícil. Desassistidas, né? Estão desassistidas É. completamente, né? Nossa, eu não consigo imaginar como que isso vai acontecer daqui para frente com essa gente, Flávia. Eu fico imaginando, porque a nossa realidade com o que está perto da gente, eu vejo aqui em Poços de Caldas, não é uma cidade tão grande, mas é uma cidade que está passando muitas situações, a gente está tendo também vários problemas de desemprego aqui, empresas fechando. Aqui em Poços, eu não consigo precisar se a gente tem muitos imigrantes. Temos, mas são poucos ainda, né? É uma cidade do interior, então Uhum. tem essa diferença. Agora, eu fico imaginando aí em São Paulo essa monstruosidade de cidade, com vários problemas, com todo mundo, né? Além dos brasileiros agora que também vão perder emprego, empresas fechando. Como que esses imigrantes vão fazer, meu Deus? Como? Como? Olha, assim, uma coisa que é boa é que eles, no início a gente estava, existe uma dúvida de se os imigrantes iriam ter direito ao auxílio emergencial, aquele de R$ 600, 1.200 se Uhum. for, enfim, aquele auxílio, né, para esse momento. E eles sim têm Uhum. direito, tá? Então, assim, Uhum. isso foi algo bom. Assim, os imigrantes no Brasil, o Brasil, ele tem uma lei de imigração que é muito boa, é considerada progressista, é uma lei que o imigrante aqui ele tem direito, o mesmo direito que o brasileiro à saúde, à educação, então, enfim, e esse auxílio emergencial também vale para os imigrantes que vivem aqui e que preencherem todas aquelas condições, né, que eles pedem. Uhum. O problema também que a gente está vendo é que muitos estão tendo dificuldade até de preencher aquele formulário por uma série de questões. Tem alguns que não estão com o CPF totalmente regularizado, e aí nesse momento está um pouco difícil de regularizar. Formaram-se grupos de apoio para essas pessoas, isso está sendo legal também. Inclusive, alguns Uhum. amigos meus, eu fiz um post no Facebook perguntando quem podia ajudar, porque eu estava eu estou trabalhando demais, aliás, os jornalistas estão trabalhando demais nesse período Sim, agora, né? com certeza. Uhum. E eu tenho uma filha pequena também, enfim, a vida estava um pouco difícil. E vários vieram me pedir dica, tipo, não estou conseguindo me cadastrar porque eu estou encontrando um problema X. Meu CPF está com tal problema, o que eu faço? E aí alguns amigos se juntaram, a gente formou um grupo. E para tentar ajudar, porque se para a gente a burocracia já é difícil de entender, você imagina para quem não Uhum. está acostumado, né? Então, quem chegou há pouco tempo, por exemplo, não domina muito as nomenclaturas, mas enfim, aqueles que preenchem os requisitos têm direito ao auxílio emergencial, alguns já estão conseguindo. E uma coisa que eu tenho Uhum. visto também que eu acho legal alguns estão se reinventando, como muitos brasileiros também, e criando alternativas criativas para manter a renda nesse momento. Então, alguns Uhum. exemplos. Tem um projeto que chama Deslocamento Criativo, que juntou uma costureira boliviana, uma estilista síria e uma moça da Guiana inglesa, a Renê, que faz bonecas. A Renê faz bonecas africanas maravilhosas de pano. E ela dá workshops, ela participa de feiras, e ela ficou sem evento, enfim. Agora. E aí elas estão fazendo máscaras de tecido
no Aham. modelo que o Ministério da Saúde pede, tudo direitinho. Uhum. E elas estão fazendo cada uma na sua casa, costurando essas máscaras, e está sendo um Uhum. sucesso. Eu Porque as pessoas estão acredito. procurando muito esse produto nesse momento. E Sim. aí elas estão trabalhando com isso. O pessoal que fazia evento com comida, né, catering e outras feiras de comida e tal, de gastronomia, está fazendo Uhum. marmita agora. Marmita de comida síria, marmita de comida peruana. Por quê? Olha, Porque as pessoas estão em casa e nem todo mundo sabe cozinhar, quer cozinhar. E aí, né, e a marmita é individual. Então não é é, aquela comida que a pessoa que está confinada ali sim, pode sim. encomendar. O Então Flávio, essa me é uma conta outra uma iniciativa coisa. legal. Não, Diga. muita coisa legal. Que bom, né, que eles estão entrando nesse ritmão brasileiro, né? Porque o brasileiro é o típico cidadão que consegue se reinventar sempre, né? Impressionante, né? Exato. Eu Exato, acho que não, as muito já características tem esse espírito brasileiro total. Eles estão fazendo workshops culturais online. Então a uhum, pessoa dá aula de uhum, dança africana, igual tem professor de yoga dando aula, tem uhum, uma sul-africana que está dando aula online, sabe, chileno ensinando a fazer sim. empanada, e aí você compra o curso Olha, dele. Tem um é, projeto que chama Migraflix que reúne essas pessoas, que é legal de conhecer também. uhum. E então eles estão se virando nos Muito 30, né? projeto bacana, né? Inclusive, Flávia, tem um projeto, é assim, vamos falar um pouco das coisas boas também, né, dos imigrantes, porque eles vêm para cá, eles somam muito conosco, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar e valorizar, destacar e respeitar muito, né, essas diferenças, esses outros povos que vêm para somar conosco. Na mesa que você e a Patrícia fariam aqui no domingo, agora, no dia 3, a gente estava programando, isso é uma coisa bem inédita que eu estou falando, porque não estava nem na programação, mas eu já estava fechando essa atividade e ia ser uma grande surpresa para o público. Mas agora a gente vai falar sobre isso, eu acho que você deve conhecer, que é a Orquestra Mundano Refúgio, né? É Sim, uma são orquestra ótimos. de Aham. ótimos, vários músicos de várias nacionalidades, imigrantes, Que e que legal. fariam o encerramento da mesa de vocês. Eu estava muito em Nossa, contato com a Ola também, que é a libanesa, ela é árabe, né? A Ola Al-Saki, não consigo pronunciar direito essas palavras, não. eu também Mas a nunca sei Ola falar os também. sobrenomes. Pois é. Mas então, tem muitos imigrantes que têm grupos que trabalham com cultura, com literatura, com várias atividades aqui, né? Ó, veio falar oi para Ai, você, ó, meu Flávio. Deus. Oi, como ela Veio falar chama? oi para Ou você. ele? Bolinha, bolinha. Oi, bolinha. Tudo bem? Ai, gente, uma coisa boa do home office é que foi liberada, né, a participação de animais de estimação, Isso é crianças, maravilhoso, né? É uma não é? delícia, né, Eu, Flávio? eu É te uma confesso que delícia. eu tranquei a porta com medo da participação da minha filha, que não ia ser tão cândida assim, igual a da bolinha, não. Ela ia tirar meu fone. Imagina. Mas me conta desses grupos culturais. Você conhece bem iniciativas nesse sentido? Porque esse grupo são já imigrantes mais antigos, que já vieram numa leva mais É. anterior, né? Olha, assim, eu acho que se tem uma coisa, a imigração, ela traz vários benefícios, né, para o país de destino, tá? O imigrante, às vezes, ele Uhum, é visto como um fardo, mas, na verdade, ele tem muito a aportar, né, para o país de destino. E, assim, a parte da cultura, eu acho que é uma das mais claras, né? Então, você vê uma cidade como São Paulo, por exemplo, a identidade de São Paulo está ligada à imigração. A cidade foi formada pelos imigrantes também, né? Então, várias manifestações que a gente considera tipicamente paulistanas vêm dos grupos que vieram migrando há mais tempo, e isso não é diferente uhum, com os novos imigrantes, que são os imigrantes de agora, né? Então, assim, tanto que, ó, eu vou te falar, eu faço as reportagens, né, sobre imigrantes e sobre outros temas internacionais, mas eu criei recentemente o blog Babel Paulistana, né, dentro da Folha, justamente uhum, pensando nisso, porque
É um blog voltado só para programas culturais feitos por imigrantes na Lindo. cidade. Olha que lindo, que Então, lindo. é um blog de Que serviço mesmo, lindo. assim, sabe? Um guia cultural. Uhum, E uhum, aí, uhum. engraçado que no início eu tinha uma dúvida se eu ia ter material suficiente para esse blog. Falei, será que vai ter, né, todo dia ou várias vezes por semana atividades para poder noticiar? Assim, tem muito mais coisa do que eu consigo noticiar. Eu imagino. Eu E imagino. assim, agora É uma tá tudo parado, riqueza, né? infelizmente. O blog também Uhum, parou, por enquanto, né? Tá uhum. suspenso até enfim, voltar as atividades, né, na rua. Mas assim, toda semana as pessoas já sabem que eu cubro, então elas vêm sugerindo é, Olha que coisa shows, linda. feira de gastronomia, evento de Uhum. dança. Tem um evento de dança só com danças do mundo, por exemplo, que é Olha que coisa uma linda. dançarina brasileira, né, uma professora de dança, Uhum, que uhum. reúne imigrantes assim do Senegal, da África do Sul, da Colômbia, da Síria, Coisa e eles, linda. e eles dão aulas de música nesse evento, por exemplo, num prédio histórico maravilhoso de São Paulo. Que Essa foi uma das coisa coisas que a gente linda. noticiou. Que coisa Então, linda. eu tinha uma dúvida se eu teria material suficiente para fazer esse blog, e na verdade é o contrário, eu recebo tanta coisa que eu não consigo publicar tudo. Peça de teatro, tem imigrante que é ator, tem um imigrante que a gente fez uma matéria sobre ele, que ele atuou, inclusive, numa novela da Globo, aquela novela que falava dos imigrantes, agora eu esqueci o nome, sou péssima para nomes, mas ele é um congolês que Ah, viveu tá. tudo que você pode imaginar, que é o Blaise Musiper, e Uhum. o cara morou na rua, no Rio de Janeiro, perdeu o pai na guerra lá, perdeu acho que um irmão também. Ele era de uma família rica que perdeu tudo, enfim, no Congo e passou dificuldade. E ele veio para cá e ele virou ator e acabou sendo selecionado para uma novela da Globo. E O tá, entendeu? Flávio. E é assim, muito legal que você acaba ficando amiga desse pessoal todo, né, Flávia? Você fica amiga, você acaba tendo uma ligação mesmo afetiva com eles, né? Porque você De está lá alguns no sim, campo cobrindo isso. Ô, Flávia, quantos imigrantes hoje a gente tem no Brasil? Você tem uma ideia disso? De quantos imigrantes? E qual é o país que prevalece de imigração aqui no nosso país? Ó, eu vou te falar uma coisa, assim, eu sou péssima para números, de cor eu não sei nada, mas, assim, quando eu for fazer a apresentação aí que vai acontecer o Flipostos, aí Uhum. eu levo esses números. Mas, assim, atualmente, o que mais chega, assim, são venezuelanos, tá? É o maior Sim. fluxo atual, Uhum. né? Aí, enfim, varia muito de cidade para cidade. Em São Paulo são os bolivianos. A gente estava fazendo um levantamento, a gente fez um levantamento disso para o aniversário de São Paulo, e a gente viu que tem muita gente dos Estados Unidos. Isso é um assunto que eu ainda vou ver melhor, assim, mas assim, muito norte-americano. Olha Pois isso. é. A gente vê muito imigrante de país rico também, assim, e é engraçado porque todos eles dizem que todo mundo pergunta: o que você veio fazer aqui no Brasil? Então, assim, o cara é suíço, ele né, enfim, ele é francês, ele é italiano. Várias pessoas perguntam, Olha, né? ô Ele falou, é só Flávia, entrar eu no vou te Uber para me falar. perguntarem isso. Menina, então, mas eu vou te responder essa pergunta, porque eu fui imigrante, eu morei lá num país de língua A germânica, Suíça, né? morei na Suíça, que é o cantão alemão, e eu vou te responder por que que eles, eles vêm para o Brasil e não querem ficar lá. Porque o nosso clima é muito melhor, a nossa gente é muito mais simpática, muito mais divertida. Aqui tudo acaba virando uma coisa gostosa. O nosso país é muito bom, Flávio. Sabe, o nosso país é um país maravilhoso. A verdade é essa. É que muitas vezes a gente não dá valor no país, a gente tem, né, políticas assim horrorosas, tem governantes que sai, entra, fica essa coisa terrível, mas nosso país é um país muito excepcional. É muito maravilhoso. Aqui a gente tem tudo, né? E fora que a gente tem liberdade, né? Que eu acho que isso é uma É, coisa que usa muito, né? essa questão, então, assim, o que muitos falam é que eles acham o Brasil um país mais estimulante
Mais de um já usou essa palavra, estimulante. Acho que para o bem e para o Uhum. mal. Assim, né? Enfim, não sei, talvez uma pessoa que mora num país com pouquíssimos problemas se entedie e resolva, não sei. Os motivos são muito Sim, individuais. Tem muita gente que vem e não gosta também, volta, enfim, né? sim, Mas, claro. mas assim, muitos europeus, por exemplo, né, para ficar no continente, eles falam isso, que eles se sentem mais. Eles acham. Eu pergunto muito sobre São Paulo, porque a gente tem o nosso especial de imigrantes, que é dos imigrantes que moram em São Paulo. Eles falam, São Paulo é muito mais estimulante. E tem coisas que a gente tem, assim, isso foi uma coisa curiosa. Esse projeto que a gente tem reúne depoimentos, né, frases curtas, com fotos e áudios de imigrantes de vários países que Uhum, moram em São Paulo. E uhum, surgem algumas coisas que a gente não imagina. A gente acaba. Várias pessoas falam, ai, nossa, eu acabei percebendo que a gente tem algumas coisas que são legais que eu não imaginava. Então, por exemplo, um italiano que é guia de turismo, com quem eu conversei, ele falou, olha, são Paulo tem muita cultura. Eu falei, nossa, mas a Itália também, né? Imagina, né? Roma e outros. Ele falou, não, mas lá, para tudo você precisa de um ingresso. Aqui você tem muita uhum, coisa gratuita. sim, Você consegue aproveitar a cidade sem ter que entrar no museu. Cultura não é só museu, né? uhum, exato. Então, eles citam algumas vantagens que eles vêm de morar aqui, que às vezes nem a gente Uhum, mesmo imagina. É exatamente. curioso, né? No Mas caso, você é falou da assim mesmo, né? liberdade, no caso dos Uhum. sírios, por exemplo, de pessoas que vêm de países mais repressores, a gente, assim, sabe, eu vejo, eu já entrevistei algumas mulheres que vieram de países, às Ah, vezes países sim. islâmicos, ou, por exemplo, uma iraniana, que inclusive canta com a Orquestra Refúgio, de vez em quando, ela Uhum. tem uma banda também, canta numa outra banda, e ela veio pra cá e ela fala assim, a mulher aqui por mais que, né, a gente enfrente muitos problemas, mas a mulher aqui é muito mais livre, né? Sim. E homens também que moram em países mais ditatoriais, Sim, né? E que sim, sim. chegam aqui e falam, gente, você pode falar o que você quiser. Teve um sírio que Exato. falou, olha, eu quando eu tinha 15 anos falei mal do governo pela primeira vez, meu pai bateu na minha boca e falou, nunca mais fale isso nem dentro de casa, Olha você pode aí, ser olha que preso. coisa louca. Que coisa Então, louca. é, É diferente. Ô, Flávia, para falar em Sírio, eu vi uma reportagem que você fez, acho que essa semana agora, ou semana passada, uma reportagem que me chamou muita atenção, de um amigo que eu acho que até já é conhecido seu, um sírio, que a mãe veio para cá, né? Depois de isso. tanta luta, ele conseguiu trazer a mãe da Síria para cá. Foi assim um parto para conseguir isso. E agora a senhora aqui no Brasil, já há 2 anos, parece que ela está no Brasil e ela pegou o Covid, né? E eles estão com Isso. todo esse drama de relacionar, ela parece que não fala português ainda, né? Não, essa Nossa, história é como é que essa tristíssima. história é Assim, eu tô terrível. torcendo muito para que ela se recupere, porque ela tá na UTI. Existem alguns agravantes, ela tem diabetes, ela tem hipertensão. Apesar dela ter menos de 60 anos, ela tem 55 anos, né? Enfim. E esse é um Nossa, caso, você falou assim, você acompanha os migrantes. Assim, hoje em dia com o WhatsApp, né, as pessoas têm muito acesso a umas às outras, e aí vários continuam em contato, me chamam quando tem algum evento que eles vão participar, às vezes quando eu consigo eu vou. E o Abdo, que é esse sírio, ele acabou se tornando um ativista mesmo da imigração, ele participa de várias organizações que ajudam imigrantes, ele é um cara bem legal. Ele me indica, às vezes, uhum, imigrantes quando eu preciso entrevistar, então a gente mantém um contato. Quando a mãe dele uhum, veio para cá, assim, eu acompanhei que ele chegou a fazer um financiamento coletivo entre amigos para arrecadar um dinheiro para ajudar a trazer a mãe. Tinha uma série de exato, dificuldades. Ela morava em Alepo, que é uma das exato, cidades mais atingidas pelo conflito sírio, né? A cidade estava sitiada, exato. ninguém saía de lá. Então ele Uhum, demorou 4 anos para conseguir trazer a mãe, tá? Por questões olha, financeiras e logísticas, né? Relacionadas uhum, à guerra, etc. Então foi uma luta muito grande, e aí quando ele enfim conseguiu, eu fui acompanhar, né? Fui no aeroporto, a gente fez um vídeo com ele, na casa dele, ele preparando a casa, e aí chegou a mãe uhum, e a irmã, foi um reencontro super emocionante. Essa mulher tem uhum, sete filhos, cada um num país.
Isso a guerra da Síria fez também, né? Espalhou as pessoas pelo mundo, é uma diáspora total mesmo. Então, tem uma na Alemanha, cada um foi para onde conseguiu, outro no Líbano, na Jordânia, no Canadá. E o Abdo veio para o Uhum. Brasil. E aí ele, no fim, conseguiu trazer a mãe. E tem um ano e Uhum. pouco isso. Ela estava enfrentando algumas dificuldades de adaptação, é uma cultura muito diferente mesmo, ela ainda não tinha aprendido o Muito. idioma e ela pegou Covid. Muito. Uhum. E assim, e tá no hospital, ele teve um colapso nervoso, assim, de tão preocupado que ele tá com ela, tá se sentindo Meu Deus. culpado por tê-la trazido para o Brasil, sabe, aquelas coisas que passam na Meu cabeça. Deus. Meu Deus. Aí ele também pegou, ele também tinha uma suspeita de que ele tinha pegado Covid no fim, o exame dele deu negativo, ele tá Uhum. bem, felizmente, mas Uhum. Uhum. tá nessa É situação muito que difícil. tanta gente tá também, né? Pois é, e isso é uma situação que você sabe, que você acompanhou, você noticiou, você fez uma bela de uma reportagem sobre isso, mas existem muitos outros que talvez que a gente nem esteja sabendo, né, Flávia? Porque eu acho que deve estar acontecendo muito desses casos, inclusive no norte do país, né, com essa imigração de venezuelanos que tem lá e tudo mais. Eu acho que deve Sim, estar já tá acontecendo, chegando, tá chegando os né? imigrantes, sim, aqui em São Paulo. Sabe um grupo que era de muita preocupação? Os bolivianos. Muitos bolivianos trabalham em oficinas de costura e moram, né, nessas oficinas com muita gente. Então é muito difícil fazer isolamento nessa situação. Uhum. Teve já, a gente até noticiou, teve já bolivianos que morreram de Covid. Tem indígenas venezuelanos em Manaus, em Boa Vista, que também contraíram a doença. Meu Deus. Aí, enfim, então sim, né? Meu Eles Deus. Que estão loucura. Que sujeitos a, loucura. enfim, como a gente. E aí essa questão da diferença assim de cultura do idioma é mais uma vez um problema, né? Lá no Meu Deus, HC, que onde está a loucura. mãe do Ábido, felizmente assim é um hospital, é um dos melhores, né? Referência, né, dos hospitais públicos. Eles conseguiram um médico que fala árabe para poder se Uhum. comunicar com ela, porque ela não conseguia entender nem assim. Você imagina pedidos como vira de costas, vira de frente, né? Uhum. Para os médicos Uhum. poderem E examinar e aí tudo eu vi mais, muito etc. uma placa já, né, com escrito, né, no idioma dela, para ela poder saber o que que ela tem que fazer. O médico levanta a plaquinha, né, escrito o nome dela, né, o nome não, Isso, ele a criou posição que um ela tem que fazer, né? sistema. Sim. Pois é. Nessas Que horas tem que loucura. apelar para a Ô, criatividade, né? Mas Flávia, tomara que ela se deixa eu te recupere. falar. Olha, esse nosso assunto, esse nosso papo é tão maravilhoso, é tão rico e tem tanta coisa para a gente falar, mas eu queria, assim, duas coisinhas ver com você. Uma que me chamou a atenção também, uma reportagem muito bacana que você fez, o pessoal está perguntando aqui, e tem gente até falando que vai usar as suas reportagens, as suas matérias para poder trabalhar em sala de aula. Eu estou super Que feliz porque isso é legal. gostoso, né? Nossa, Isso é demais. importante. Quem está chegando agora, a Flávia Mantovani, é repórter da Folha, que cobre a parte de imigração. Então, quem quiser acessar, ela tem quase que semanalmente você tem sempre tem uma matéria bacana, né, sobre imigração. Teve uma que me chamou a atenção, Flavinha, que eu queria que você me falasse em relação ao Ramadã, que foi uma matéria que você fez ontem, né? Ramadã é um dia muito especial para os muçulmanos, né? Como que foi fazer uma reportagem sobre isso? Primeiro o Ramadã em que ninguém se encontrou. O Ramadã Pois é. virtual. Que Isso loucura, eles que estão, é loucura uma isso. loucura, porque o Ramadã é um período que é muito, muito aguardado pelos Muito muçulmanos. sagrado. Eles amam essa época do ano, é um mês inteiro em que, tudo bem, existe o jejum, que né, a gente estranha essa parte de ficar o dia inteiro sem comer, sem beber água, né? Mas chega à noite, quando depois do pôr do sol, todo mundo faz jantares, assim, em casa, na mesquita, e convida familiares, amigos. Então, é um momento muito festivo. Existe o lado religioso do Ramadã e existe o lado Exato, social. E esse lado exato. social, eles perderam esse ano e eles estão estranhando demais. Eles falam que é a primeira vez. Tem sheiks assim, super antigos, que, né, já mais velhos, falam: nunca imaginei que a gente ia viver um Ramadã desse jeito. A maioria das mesquitas teve que fechar
Isso foi Uhum. até uma questão, algumas se mantiveram abertas, mas estão assim, por exemplo, a Mesquita de São Bernardo do Campo, que é uma das maiores que tem, ali perto de São Paulo, tem capacidade para 500 pessoas. Eles estão recebendo no máximo 30, com um espaço Uhum. de 1,5 metro entre eles, mede temperatura, aquela coisa toda desse futuro distópico que virou presente, né? Que a gente está vivendo. Sim. Terrível. Mas, enfim, a maioria não está podendo ir para as mesquitas, é uma época em que as mesquitas lotam muito mais do que o normal. E eles estão tendo que passar o Ramadã em casa, né? Assim, sem chamar. Isso no mundo inteiro, tá? Meca, Medina estão Sim, com as mesquitas claro. fechadas. Exato, exato, E loucura. isso é algo que está sendo chocante para eles. Ô, Flávia, me conta uma coisa assim, duas coisinhas, mas duas coisinhas rapidinho que eu queria saber de você. De todas Tá. essas reportagens que você fez, que você fala com vários povos diferentes que chegam ao Brasil, qual foi a que mais te tocou, que mais te emocionou, que mais mexeu com a sua alma, com a sua essência, com o seu coração? O que que você lembra? Ai, que difícil lembrar de uma, viu? Eu vou te falar o seguinte. Assim, vou te falar das bem recentes. Essa que você citou, da mãe do Ábido, em geral, a gente está acostumado não sei, a gente acaba, como eu ouço muita coisa e tem muita história difícil, você já se acostuma e consegue abstrair daquilo, né? Para não se Uhum. envolver a ponto de atrapalhar o seu trabalho. Mas assim, quando eu soube que a mãe do Ábido estava no hospital, eu chorei, assim. Eu não dei conta, por exemplo, né? Então essa foi das mais recentes, assim, eu acho que essa foi uma, porque eu falei, não é possível, sabe? Depois dessa saga toda, ela veio para o Brasil para ir para uma UTI, Exato. com Covid, sabe? Assim, isso parte do meu coração, assim. E o Abdo é uma pessoa muito querida, ele é muito carismático, muito carinhoso. Tem quantos Então, eu anos que acho que ele está isso aqui, o pegou. Ábido? Tem Quantos quantos anos o anos quê? que ele está aqui? Que o Ábido Que ele está tá aqui, aqui aqui no tem Brasil? uns Uhum. 6 anos, mais ou menos. Já está falando bem, Seis. então. Ele fala perfeito, ele fala gíria, ele é um sírio muito brasileiro. Ele é um sírio muito brasileiro. É, Que legal, que bacana. Flavinha, é, e por fim, porque a conversa é tão gostosa, mas o Instagram tem dessas coisas, né? Você deve estar fazendo outras lives, então tem assim um tempo meio limite, essa, né? essa é a segunda, não estou acostumada com isso, não. Então, nós estamos começando juntos nisso, né? Porque tem assim, as pessoas estão começando a desenvolver essa habilidade de fazer live agora, porque somos obrigados a partir para alguma alternativa. Então, estamos Exato. aprendendo juntos. Mas eu Aham. queria te perguntar uma coisa que vem agora para o lado da literatura. Com tantas histórias maravilhosas que você colheu ao longo desses anos, que você tem colhido, e que você, as pessoas tão interessantes que você conhece de várias nacionalidades, você pensa em fazer algum trabalho editorial, lançar algum livro, pensa em alguma coisa ligada à literatura para você contar essas histórias tão fascinantes através da literatura? Olha, eu vou te falar, assim, projetos eu tenho vários, né? Assim, eu já pensei nos dois que eu acho que poderiam ser legais. Tem que pensar bem, porque tem muito livro hoje em dia já, né? A gente tem que ver o que a gente poderia fazer o que eu poderia fazer que acrescentasse de fato, que fosse algo bacana. Então, eu já tinha há um tempo que eu um dia quero tirar do papel, eu espero que não demore muito. E tem uma outra coisa que é o nosso site que a gente faz dos imigrantes de São Paulo, tem uns depoimentos muito legais, as entrevistas longas, às vezes de 1 hora e meia, que viram poucas frases, que é o que cabe ali. Esse? E Que site é? então, Divulga para o pessoal. Que site que oi? é? Que site é esse? Divulga Você para o pode pessoal. procurar como imigrantes de SP, da Ah, Folha. hum. Ele tem, eu não sei se eu consigo publicar alguma coisa aqui, consigo, né? Eu Ah, sim, vou. com Deixa eu certeza. ver aqui. Peraí, eu sou meio. Deixa eu lembrar aqui um link curto para colocar. Mas, enfim, eu tenho vontade de fazer alguma coisa com isso. As fotos do Bruno Santos, que é o meu colega que sempre vai comigo para fazer essas entrevistas, são muito lindas também.
A gente fala, ele acompanha o dia a dia mesmo dessas pessoas. E tem gente, tem homem, mulher, gente mais velha, nova, da China, do Senegal, sabe? E são muitas histórias legais. Então eu tenho vontade de Com certeza. explorar isso um pouco melhor, sabe? Que legal mesmo. Eu acho, deixa eu ver, espero que esteja certo, tá? Eu publiquei aqui. Deve ser esse aí o Ah, tá, link curto, isso porque eu aí. estou com ele aberto aqui, Uhum. mas é um link meio longo. Mas pelo Google Deve também dá para chegar, ter, certo. tá? É bom, porque o Então, se algum pessoal dia eu está conseguir, querendo. Uhum. ia ser bom. Ah, não, muito bom. É bom que o pessoal vai acompanhando, vai, né, também tendo uma interação, porque é um trabalho tão lindo que você faz e assim, eu Obrigada. adoraria ter mais tempo para falar, porque tem tanta coisa que eu gostaria de saber em relação às crianças, por exemplo, né? Essas crianças, nossa, eu fico muito tocada, muito mexida quando é alguma coisa relacionada às crianças, isso me deixa muito sensibilizada. Então, eu Sim, gostaria de ter mais tempo para a gente conversar sobre isso, mas se Deus quiser, a gente vai poder falar sobre isso aqui em Poços, né? Nós sim. devemos fazer o festival, se não em agosto, a gente vai fazer no final do ano. A Patrícia também é uma queridíssima, ela gostaria de ter falado com a gente essa semana, mas ela estava com alguns empecilhos pessoais e não pôde nos atender, mas está confirmadíssima a participação dela aqui também junto com você. Vai ser, tenho certeza que vai ser uma delícia esse momento. Vai. Eu quero mais uma vez agradecer demais pela sua enorme generosidade de ter atendido o nosso convite, né, de fazer Obrigada pelo parte desse convite. festival virtual. Né, a gente não está junto com as pessoas, mas a gente está de alguma maneira. E Sim. convidar já o pessoal para amanhã, que a gente vai ter uma live muito legal também, se você puder acompanhar, Flavinha, vai ser Uhum. com um escritor português sensacional, que é o Afonso Cruz. É um grande amigo. Ele também estava convocado para vir agora, e exatamente no dia de amanhã ele estaria conosco aqui em Poços, pessoalmente, lançando 2 livros muito legais, um pela Dublinense e outro pela Companhia das Letras, que amanhã a gente vai dar detalhes. Mas, assim, o que eu quero muito é agradecer você de coração, fazer um coraçãozinho, olha, porque a gente está fazendo todo dia foto de coraçãozinho. Faz Fazer uma um para você coraçãozinho também, ó. aí, lá. A minha filha adora esses corações, ela faz direto, assim. Que gracinha. Tá, um beijo grande, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação. Agradecer a todo o Imagina, pessoal que foi um prazer. acompanhou, Se alguém né? quiser saber Lindo, mais, receber alguma reportagem, é só me escrever. tá, e você, o seu Insta é @FláviaPM, né? Flávia PM? Ai, não, O o seu Instagram é Insta. Flávia FM. Flávia FM, isso. Flávia FM, Isso, Flávia FM é o Insta da isso. Flávia, vocês podem colar nela lá, seguir. No E no Facebook eu tô Facebook também, Flávia Flávia Mantovani. Montezano. Isso. Isso. Tá um prazer imenso falar contigo, amiga. Felicidades, tá? Que Igualmente, Deus te para ilumine você muito também. nesse seu trabalho, tá? Se Seja cuide, muito feliz. se Um beijo, cuidem se todos. cuida também. Então, todos, tá? Você e os Tá. seus filhos e o que vai vir, né? E o que tá vindo por aí também, né? Pois Principalmente. é, tem um na barriga. Isso aí. Felicidades, parabéns. Um beijo Obrigada. grande, minha querida. Até Até mais, um breve, beijo se Deus também. quiser. Obrigada, Beijo gente. grande. Tchau, até Obrigada. mais. Tchau, tchau. Tchau.